Por isso que a postergação, ela vem, muitas vezes, da condição ou da quantidade, do tamanho do desafio em que o indivíduo está inserido. Geralmente, a pessoa vem para a clínica, né, falando, eu tô postergando demais, eu tô com muita dificuldade. Aí, quando a gente vai, né, mapear, ela tá postergando o quê? Tá postergando a entrega de um TCC da faculdade, né? Tá postergando a entrega de um relatório, de uma apresentação de trabalho muito importante. Tá postergando decisões, né, que são muito grandes. Então, a postergação, ela geralmente está associada a atividades onde o nosso cérebro precisa de muito trabalho, ele precisa de muita ativação, né? De muito estímulo. Muitas ligações neurais sim, ali para... Sim. E aí... Isso gasta muita energia. Muita energia. Nosso cérebro consome muita energia. Sejam muito bem-vindos ao SolaCast, uma conversa guiada pela palavra. O SolaCast é um podcast da Agência de Comunicação Vida e Caminho, um órgão da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Evelyn. Ela vai falar aqui de um livro que ela está publicando que trabalha essa questão da gente protelar as coisas, empurrar com a barriga, deixar para depois, e eu creio que todo mundo faz isso. Então, você já senta aí e vai ser um assunto bastante interessante, né? A Evelyn, ela é casada com o Diego Sena, pastor Diego Sena, também é uma pessoa conhecida da gente, né? E ela escreveu aí um livro, né? Fazer o que precisa ser feito, né? Até o livro já nos dá uma puxada à responsabilidade, né? E eu já queria começar pedindo aí a Evelyn para que possa dar também cumprimentar a nossa audiência, né? E já responder a nossa primeira pergunta. Por que é tão difícil fazer o que precisa ser feito, Evelyn? Olá, que prazer estar aqui com vocês, viu? Nossa, fico lisonjeada pelo convite. É uma honra participar. É todo nosso, alegria. Participar desse momento com vocês, poder contribuir aí, né, com publicações para a denominação. Essa editora que já tem todo o meu coração, pessoas que trabalham aqui, muito queridos. E eu, através desse livro, né, tenho o prazer de trazer conhecimentos e experiências aí desses últimos anos de trabalho. Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, trabalho na área clínica há 12 anos, já passei por alguns estados. Eu me formei em São José do Rio Preto, já morei no Mato Grosso do Sul, já morei em Brasília, agora estamos aqui no interior de São Paulo, Regente Feijó. E em todos esses lugares eu tive clínica e mais nos últimos anos, né, trabalhando online, então tenho a possibilidade de atender pessoas aqui do nosso país, brasileiros que estão fora do país. Então, esse livro é um compilado dos últimos anos, né? E eu percebo que essa demanda de rotina, de dificuldade de estabelecer um ritmo de vida saudável é o que tem levado muitas pessoas ao adoecimento, né? Ao adoecimento psíquico, emocional. Então, a minha intenção, né, ao escrever sobre isso, é trazer de forma prática àquelas pessoas que às vezes não têm a possibilidade de fazer uma psicoterapia, né, que não têm acesso muitas vezes a um tratamento de saúde mental, mas é trazer através do livro dicas, sugestões, experiências, né, de uma forma mais simples, de uma forma mais interativa. O livro tem várias perguntas que podem ser respondidas no próprio livro, há muito espaço para isso, para que a gente reflita, né, para que quem vai ler reflita. Por que é tão difícil fazer o que precisa ser feito? Por quê? Por quê? E aí, já respondendo a sua primeira pergunta, o nosso cérebro gosta de descanso, né, Del Carlos? Sempre.
o nosso cérebro, assim como qualquer órgão do nosso corpo, ele precisa e gosta de repouso. Não Então, quer gastar não energia. quer gastar energia. Entre lavar uma louça e assistir uma série, vai assistir uma série. Ó, assistir um podcast. Assistir um podcast. Só que, óbvio, essas tarefas não são comuns a todos. Por exemplo, a minha avó era analfabeta, pouco conhecimento cultural. Se perguntasse para minha avó se ela queria assistir um filme ou lavar uma louça, ela queria lavar uma louça, né? Para ela, intelectualmente falando, o cérebro dela talvez tinha mais repouso lavando uma louça do que assistindo uma série. Entende a problemática? Sim, Né? e eu vejo pessoas hoje que a mente parece que entra em repouso em atividades rotineiras do que atividades onde ela tem que, de alguma forma, também exercitar a mente, compreender e tal. Isso existe, não Isso. existe? Desafios sempre geram essa dificuldade, né? Por isso que a postergação, ela vem, muitas vezes, da condição ou da quantidade, do tamanho do desafio em que o indivíduo está inserido. Geralmente, a pessoa vem para a clínica, né, falando, eu tô postergando demais, eu tô com muita dificuldade. Aí, quando a gente vai, né, mapear, ela tá postergando o quê? Tá postergando a entrega de um TCC da faculdade, né? Tá postergando a entrega de um relatório, de uma apresentação de trabalho muito importante. Tá postergando decisões, né, que são muito grandes. Então, a postergação, ela geralmente está associada a atividades onde o nosso cérebro precisa de muito trabalho, ele precisa de muita ativação, né, de muito estímulo. Muitas ligações neurais ali sim. para... Sim. E aí... Isso gasta muita energia. Muita energia. Nosso cérebro consome muita energia. Tem, né, até eu tive um professor que falava que o nosso cérebro tem muita fome, né? Então, o trabalho mental, as atividades mentais, elas exigem muito do nosso corpo. Eu já descobri porque eu tenho muita fome. Então, porque pensa demais. Geralmente, o comer demais, o sentir fome demais, inclusive as compulsões alimentares, elas estão associadas à hiperatividade cerebral, né? Então, pessoas até com alguns diagnósticos como TDAH, por exemplo, né? Onde há um alto trabalho mental ali, né? Um cérebro hiperativo. São pessoas que às vezes têm uma dificuldade maior, né? De controle de alimentação, uma compulsão alimentar ou compulsão de outras categorias, né? A gente pode dizer que a vida eu não sei se pode afirmar isso, a vida é complexa, né? E a vida, sendo complexa, ela necessita de equilíbrio. A gente ouve muitas pessoas falando, né, que a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, a gente não pode trabalhar demais, a gente não pode descansar demais, a gente não pode assistir série demais, ou seja, nada que é demais é bom, né, necessita um equilíbrio. Mas como que a gente consegue esse equilíbrio entre controle de tempo, produtividade, esse equilíbrio entre vida físico, emocional, espiritual, relacional, porque todos nós temos algumas coisas que a gente gosta de fazer mais. Como que gera isso aí, esse equilíbrio? Exatamente, né? Esse é o livro responde essa grande questão para nós, né? Como que eu faço aquilo que precisa ser feito, né? Porque, assim, eu queria fazer aquilo que eu quero fazer. A gente quer fazer aquilo que gera prazer, aquilo que gera descanso, aquilo que não dá muito trabalho. Mas para fazer o que precisa ser feito, a gente tem que se organizar. E essa organização, ela é estrutural, logística, ela inclui organização de tempo, ela inclui organização material mesmo das coisas, né? Por exemplo, vai fazer um trabalho numa mesa muito desorganizada, né? O cérebro vai ficar confuso. Mas, de um modo geral, né? Para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito, para a gente conseguir manter esse equilíbrio com a vida, nós precisamos entender e elencar as nossas prioridades. Então, não dá para fazer tudo, né?
quem que consegue fazer tudo o que quer fazer? Isso é muito importante, hein? Então, é basicamente assim, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer fazer. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Um exemplo, essa semana iniciei uma paciente nova e aí ela veio com essa problemática. Uma médica, ela está finalizando uma pós-graduação e aí ela me narrou exatamente o tema dessa nossa conversa de hoje, né? Estou procrastinando muito, não consigo terminar, estou com uma pós-graduação aí para entregar o trabalho final. E aí eu comecei um inglês e eu não estou conseguindo terminar o inglês. E assim, então, como é que tá o seu trabalho? E olha, eu acabei de chegar de 72 horas de plantão. E assim, quando a gente vai ver, né? A nossa conversa foi bem interessante, porque ela mesma entendeu. Quando a gente foi sentar e mapear a rotina, é como se fosse assim. Isso quase como criar uma agenda para a pessoa ali, para ela ver o que ela faz. Para ela ver o que ela faz, para ela mensurar. E no livro eu falo sobre isso, né? E bato bastante nessa tecla e uso essa frase. Ninguém gerencia aquilo que não mensura. Sim. E muitas vezes nós não mensuramos. A gente passa um tempo trabalhando. Então, assim, por exemplo, ela estava vindo de um plantão de 72 horas. Olha só. E aí a gente conversou, né? O normal, o salubre, não é uma pessoa trabalhar 40 horas. Ela estava em 72 horas. É assim, não é muito. Não é demais. muito, é demais. Então, quando a gente Isso é sobrecarga. Quando a gente vê... Plantão não, né? Eu acho que eu até me confundi agora na fala. Não é plantão de 72 horas, mas ela estava vindo de 72 horas de uma jornada aí, né? De trabalho. Então, era aquela... E alguns cargos são assim. A gente vai ver que na nossa sociedade existem cargos onde a pessoa ela tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, só que ela não percebe, porque ela dá conta. Então, só que... só assim, não é uma questão, então há solução para a humanidade, não é uma questão muitas vezes da pessoa não querer fazer, e nem que ela não preguiçosa, consiga. cansada demais ou desorganizada. É que talvez ela ainda não parou para pensar o quanto ela faz, o quanto ela tem de tarefas, entre outras coisas. Então, o primeiro passo é você começar a escrever. Exatamente. O primeiro capítulo do livro é esse, né? Eu já começo na introdução falando, olha, se você trabalhar 8 horas por dia, se você tiver 1 hora de deslocamento para ir, 1 hora para voltar, se você dormir 8 horas por dia, já foi 20 horas do seu dia. Então, assim, 16, 17, 18, mais 2 horas para você se alimentar, já foi 20 horas do seu dia. Esse pensamento é legal, gostei, porque eu tenho 24 horas no dia, 8 horas eu durmo. 8 horas eu trabalho, teoricamente. 8 horas eu trabalho, eu tenho uma destinação do meu tempo, se eu sou empresário, se eu sou colaborador numa empresa, funcionário, enfim, eu vou ter 8 horas de trabalho ali. Né? Aí eu tenho refeições, que são 2 horas, aí, entre 2 horas e 2 horas e meia. Me sobrou 5 horas e talvez menos que isso, porque eu ainda tenho outras atividades ali, preocupações comigo, higiene. E quem mora numa cidade grande? E o tempo de deslocamento? Também. Existem pessoas que levam 1 hora, 1h30 para ir, 1 hora, 1h30 para voltar. E aí põe aí o seu banho, põe o tempo que você escolhe uma roupa, põe o tempo que você cuida da sua casa, dos seus filhos, que você lava uma louça. Então, todos nós estamos expostos a uma carga muito grande, né? O nosso trabalho acaba sendo o grande organizador do nosso tempo. Então, algumas pessoas, elas vão tirando do seu descanso, vão tirando das horas de sono, vão tirando das horas de lazer, das horas para estar com a família, para colocar no trabalho. E aí, a hora que a gente vai ver, a pessoa está trabalhando 16 horas por dia. Isso é um desequilíbrio. É um super desequilíbrio. E aí, a conta chega. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele está exposto a essa sobrecarga todo dia, o dia inteiro. Por anos, vai chegar uma hora que o corpo começa a responder. Que é o que acontece com a maioria dos meus pacientes. Quando que eles vêm para psicoterapia? Isso é um início de burnout ou não? Exatamente. É quando começa a dor de cabeça que toma remédio e não passa, a tensão, né, muscular, é a perca de memória, que é muito assustadora, né, e que muitas vezes deriva de um estresse, é
essa sobrecarga, ela vai implicando em várias sintomatologias físicas. Olha E é só. nessa hora, é só quando o corpo parece que grita socorro, que as pessoas buscam um tratamento, né? Então, a minha intenção é que você não espere chegar esse tempo, que você não espere adoecer para buscar ajuda, né? Que a proposta do livro é essa, né? Que você mantenha rotinas assertivas, porque se você organizar, se você trabalhar bem, trabalhar com afinco, trabalhar como Deus quer que nós trabalhemos, né? Assim, o trabalho é de Deus, ele Sim. é para o homem, né? Nós temos potências, criatividades e nós precisamos usá-las. Mas nós também precisamos do descanso, assim como o próprio Deus nos ensinou. É nesse descanso que nós revigoramos o nosso corpo, a nossa alma. Então, o equilíbrio, ele tá no descanso, né? Porque quando a gente tá cansado, muitas vezes, o que a gente quer? A gente quer um remédio ou a gente quer um tratamento, né? Aquilo que eu falo. A pessoa vem... pra mim, porque ela tá trabalhando, às vezes, 12 horas por dia. Mas ela não vem falando assim, Evelyn, eu tô trabalhando 12 horas por dia, eu quero parar. Não, ela vai falando que ela quer fazer um tratamento porque ela quer trabalhar mais. Então, assim, né? Ela quer arrumar Ela mais quer arrumar tempo um jeito, é tipo assim, o que de recurso que você tem, de tratamento que você tem, pra eu conseguir ficar atento, pra eu conseguir não postergar as 37 atividades que eu tenho pra semana. É 36 horas. É só se for. Então, assim, enquanto estamos aqui, nós temos que nos habituar, né, às nossas limitações. Então, e que são limitações dadas, inclusive, pelo próprio Deus, eu creio nisso, né? Eu queria fazer um contraponto aqui, porque até agora a gente colocou essa posição, mas eu acho que o contraponto seria... a gente precisa também ter uma agenda, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa colocar a casa em ordem, né? Colocar a casa em ordem, colocar a nossa agenda em ordem, ter uma rotina, porque senão também a gente gasta muito tempo, eu vou colocar essa palavra aqui entre aspas, né? À toa, né? Perde muito tempo, né? E o tempo é um único recurso que não se consegue trazer ele de volta. Como que a gente orienta as pessoas a dar os primeiros passos quando ela realmente é desorganizada, quando ela está nessa perspectiva de não ser planejado? A primeira coisa é o mapeamento de como é que tá, né? Porque a gente não vai conseguir gerenciar aquilo que a gente não tá mensurando. Então, a primeira pergunta é, quantas horas você está trabalhando por dia? Quantas horas você está usando de telas no seu dia, né? Hoje a gente tem aplicativos que mensuram quanto tempo a gente gasta em rede social, quanto tempo a gente está gastando dentro de cada aplicativo. Porque, fora toda essa nossa problemática, ainda tem os smartphones, né? Ainda tem os celulares, as redes sociais, a internet, tudo isso, né? Uma hora e meia. Então, assim, a gente entra nas nossas redes, né? E, por exemplo, a gente entra ali no nosso aplicativo de mensagens instantâneas, tem o grupo da igreja, tem o grupo o mãe, tem o grupo da escola eu sou mãe de uma menininha de 2 anos, da Laura, sou mãe do Tomás, de 9 anos, comecei a me apresentar e já entramos no tema, né? Sou esposa do pastor Diego. E eu ali, enquanto mãe, né, de uma garotinha de 2 anos, de um garoto de 9 anos, entra ali no meu aplicativo ali de mensagem instantânea, tem o grupo da escola de um, o grupo da escola do outro, tem a programação de... Às vezes você entra para fazer uma coisa e você se perde ali, né, com aquela quantidade de coisas. Então, às vezes, eu preciso ser muito intencional. Eu preciso entrar ali, responder o que eu fui responder, às vezes era gerenciar um horário de um paciente, e ignorar todas as outras mensagens, todos os outros grupos, todas as outras coisas. Então, hoje, tem até essa frase escrita no livro, né? Nós não precisamos de muito esforço para fazer. Mas nós precisamos de um esforço muito grande para decidir o que fazer. Então, a partir do momento que a gente mapeia, né, o que precisa ser feito, sabe aquela coisa, né? Eu acho que empreendedor entende muito isso, né? Pessoal que são muitos boletos. É um boleto que vence no dia 5, é um que vence no dia 7, outro vence no dia 8, dia 10.
É saudável e inteligente que você se concentre no boleto de hoje. Sim. Porque às vezes se você pensar demais no boleto lá do dia 20, né? Então, Fica maluco. empreendedor... Inventar o fluxo de caixa para isso. Então, vamos por partes, né? Vamos pro de hoje. Isso. Então, é isso que eu sempre falo, assim, né? Até nas minhas redes sociais. É o de hoje, né? É. Jesus nos ensina isso, né? A gente tem que manter o nosso pensamento no hoje. Então, a gente precisa mapear, a gente precisa priorizar e a gente precisa trazer pro hoje, porque o hoje é o que a gente tem. Né? O amanhã pertence a Deus. Então, quando a gente faz uma agenda, né? Quando a gente estabelece as nossas prioridades e estabelece a nossa agenda, as outras vão ficando. Por exemplo, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, nesse horário, nós tivemos que nos organizar previamente. Nós tivemos toda uma logística, né? Para chegar até aqui. Então, essa semana, a prioridade da minha semana foi estar aqui. Eu precisei fazer uma viagem de 2 horas para estar aqui, precisei trazer as crianças. Então, algumas coisas eu precisei deixar de fazer para que outras pudessem ser feitas. Então, quando a gente quer uma rotina, tudo muito certinho, tudo muito organizado, a gente se perde. Então, o que eu mais gosto, né, de falar quando a gente quer estabelecer uma rotina, então, para uma pessoa que está começando, né, Sim. respondendo a sua pergunta, uma pessoa que está começando para estabelecer uma rotina, a minha principal dica é: tira mais do que inclui, né? Vai tirando às vezes é aquele tempo de rede social, vai tirando aquele tempo que você usa que pode esperar, porque a meta é ler um livro. Comprei um livro novo, meu objetivo é ler o livro. Para eu ler o livro, eu vou ter que incluir 30 minutos mais ou menos na minha rotina por dia. A pergunta é, como é que... Não é fazer caber 30 minutos dentro desse dia que já tá cheio, mas é tirar atividades que são feitas em 30 minutos e que podem esperar. No meio empresarial, a gente diz assim que a função do executivo é poder a cada dia delegar mais para que sobre tempo para que ele possa ter uma visão de governança, uma visão de gestão mais ampla, né? Ele não andar mais de carro, mas ele poder sobrevoar, ele visitar tudo. E muitas vezes o peso da função dele não conseguir delegar o coloca atrás de uma mesa e ele quer fazer tudo. Exato. E não existe pessoa que faz tudo, né? Não, em nenhum segmento. Nenhum segmento. Agora, assim, a gente trazendo um pouco isso para dentro da fé. O Evangelho de Marcos eu considero um dos evangelhos mais dinâmicos, porque as expressões são e Jesus ia, e Jesus fazia, e Jesus chegando, e Jesus saindo. Sempre estava se fazendo alguma coisa, né? O texto traz isso, né? Como que a fé pode ajudar a gente a ser mais objetivo nos propósitos que nós temos na vida e encontrar realmente a satisfação nisso e também ter o descanso? Como que você vê isso? Nós temos muitos versículos, né? E muitas instruções de Jesus a respeito disso, assim. Mas existem versículos muito claros do tipo, não andeis ansiosos com coisa alguma, né? A cada dia basta o seu próprio mal. Então, a Bíblia ela tem instruções muito claras. O próprio versículo que eu amo muito, que é eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Nós precisamos desenvolver um pensamento onde o centro, o prioritário, a prioridade do meu dia é glorificar a Deus com todas as minhas ações, né? Então, quando a gente acorda de manhã, eu acho que esse precisa ser a nossa principal meta, o nosso principal Restaurar objetivo. a finalidade do homem, Isso, né? glorificar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu trabalho, né, para o sustento da minha família, só que não adianta nada se eu trabalhar o dia todo e não ir lá e dar um beijo ou fazer uma oração com a minha filha. É profundo isso. Qual é o sentido, né, de trazer esse sustento material só, né? Porque aos seus amados dá enquanto dormem, né? Nem os lírios do campo se vestiram
não falta aos lírios do campo, nem Salomão, né, se vestiu dessa forma. Então, quantos versículos nós temos para acalmar o nosso coração, no sentido de que Deus provê, mas a nossa busca humana hoje, eu vejo que é por provisão. Todos nós buscamos a nossa provisão financeira, provisão em todos os níveis. E hoje, né, eu vejo uma problemática também muito grande, que é saúde, né? Eu tenho que trazer saúde para o meu corpo, então eu tenho que gastar muito tempo em exercícios físicos, eu tenho que gastar muito tempo cuidando da minha beleza, rejuvenescendo, né? Não posso nem envelhecer. Estamos nessa fase do Isso mundo, aí é até um né? pouco doentio também. Que já, rouba né? o nosso tempo, que rouba a nossa mente. Energia. Então, essa coisa do acúmulo de bens, do acúmulo de dinheiro, o acúmulo... Então, muitas vezes nós nos dispersamos e nós criamos tarefas para nós que saem da centralidade de Jesus Cristo. Porque, enquanto cristãos, qual é a nossa função, né? Ide, né? E pregar o evangelho a toda criatura. É sobre isso. Então, eu tô ali no trabalho para trazer um sustento para minha casa, mas também para fazer Jesus conhecido, né? Eu tô ali fazendo um curso, fazendo uma faculdade, tentando melhorar a minha carreira profissional, sim, mas para que Jesus seja glorificado nisso. Então, enquanto cristãos, né, nós precisamos ir colocando o pé no freio mesmo sobre essa nossa busca frenética por prover, né? E aprender como Paulo, né? Se a nossa vida, se a nossa esperança em Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, né? De todos os homens, então... Assim, você tocou num ponto, e esses dias eu estava numa igreja, e a gente estava até levando a palavra, no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 a 11, que diz assim, que os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. E nós estamos fazendo um trocadilho que hoje, nos nossos dias, não é os que querem ficar rico, os que querem parecer rico, né? Porque tem essa dualidade aí. Mas o parecer, ele também nos gasta tempo, né? Muito, muito, muito. Essa coisa do parecer, sabe? Eu vejo que as vaidades, né? A vaidade correr atrás do tempo, né? Do vento. A vaidade, ninguém quer envelhecer mais, né? Ninguém quer morrer, né? Eu acho que vem disso. Esse endeusamento da nossa própria vida, né? Assim como Tim Keller fala, né, no seu livro sobre deuses falsos, né? Nós criamos muitos deuses. E muitas vezes nós, né, o nosso pensamento egocêntrico, e esse pensamento egocentrista, esse pensamento extremamente voltado no eu e eu, ele é um pensamento patológico, né? A psicologia fala muito sobre isso. A psicologia cognitiva, ela tem uma tríade, né, que é muito importante para nós, que é sempre trazer o paciente ao eu e o outro, eu e o mundo. Porque se a gente, às vezes, não tira o paciente dele mesmo, o sofrimento é muito grande. Essa coisa de pensar só em si... É uma solidão, né? É uma prisão, uma solidão. Eu e tudo sobre mim, e tudo pra mim. Ou alguns, né, se perdem... Me deu até cansaço isso. Ou alguns se perdem no outro também. O outro, é parecer pro outro, é comprar para que o outro veja que... É crescer para que o outro veja que eu cresci, é comprar para que o outro veja que eu tenho, é ser para que o outro me veja. Ou pro mundo, né? Essa coisa muito da política, do ambiente, do ambiental, vários temas, assim, que pegam a gente também no eu e o mundo, né? Então, no nosso dia a dia, existe uma grande... nós damos muito espaço, né, para esse tipo de pensamento, consequente para esse tipo de comportamento, e muitas vezes a gente perde prioritário, né, que é aquele tempo com a família, que é aquele autocuidado, mas um autocuidado saudável, né, e nós perdemos muitas vezes o nosso relacionamento com Cristo. Evelyn, agora nós vamos falar de práticas diárias, e práticas diárias, elas
podem se tornar expressões de fé. Quando eu falo, por exemplo, disciplinas espirituais, e aí a palavra disciplina, para quem não tem rotina, não tem agenda, já se torna uma palavra um pouco demais, né? Nossa. Disciplina, puxa vida, isso, né? No livro eu até coloquei, eu até falo sobre disciplina lá nos últimos capítulos, né? Pra não começar já Olha, com a disciplina, não, muito falou em disciplina, ruim. fecha esse livro, que esse livro aqui não porque tá aí legal. quando for falar sobre disciplina, a pessoa já leu, assim, 70% do livro, aí ela fala, não, já tô acabando. Vou chegar, dá pra terminar. Mas assim, tem práticas espirituais que são difíceis da gente incluir na nossa rotina. Muitas vezes a gente diz que uma das disciplinas espirituais, eu vou fazer oração, eu vou fazer ali a contemplação, eu vou ter um momento de reflexão, leitura da palavra, e as pessoas muitas vezes não encontram um horário para isso na agenda. Vou fazer de manhã, mas de manhã eu já acordo e vou para academia. Eu vou fazer à noite, hora que eu chego do trabalho, mas daí eu tenho que ficar com meu filho. Eu vou fazer na hora de deitar, mas daí eu tô com sono. Como que faz para incluir isso numa agenda, criar uma rotina disso? Isso depende muito do perfil da pessoa, né? O centro é que a gente tem que entender que isso é prioridade. Então, assim, você não sai de sua casa sem escovar os dentes. Você não deixa de tomar banho todos os dias. Para algumas pessoas, é prioridade absoluta arrumar a cama ou lavar a louça que está na pia antes de sair de casa. Para outras pessoas, é prioridade absoluta passar gel no cabelo e ficar um tempão ali arrumando, né? Para outras pessoas é prioridade absoluta estar com o carro limpo. Tem gente que manda o carro lavar 2, 3 vezes por semana ou vai lavar o seu próprio carro. Então, aonde está a nossa atenção? Está ali no nosso coração, né? E quando o nosso devocional, o nosso tempo com Cristo, ele não tem prioridade no nosso dia, pode ser de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, não vai acontecer. Agora, quando a gente cria essa prioridade, pode ser de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, vai acontecer. Essa questão desse alinhamento entre prioridade, daquilo que eu necessito fazer, não voltado somente a uma prática religiosa, mas me faz bem ter um momento de reflexão na palavra, me traz sabedoria, eu já começo o meu dia bem, porque eu me alinho, né, com o Todo-Poderoso, soberano, né? Mas isso aí, muitas vezes é difícil para a pessoa priorizar. Mas quando eu coloco um senso maior, quando eu coloco algo maior, que seria o propósito da pessoa enquanto filho de Deus, né? Enquanto o propósito de vida da pessoa, isso de certa forma se transforma em algo maior que consegue trazer junto essa prioridade, essa rotina, ou isso não são coisas separadas? Com certeza, quando a gente prioriza, por exemplo, tem pessoas que não têm a rotina de leitura bíblica, mas leitura de um modo geral, a pessoa não lê. Mas vamos supor que exista uma diretriz do trabalho, onde ela precisa ler tais páginas de tal projeto ou de tal questão. Ela lê, porque tem que ler, né? Ou a faculdade, ou alguma coisa assim. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu preciso, eu tenho, ela arruma um jeito, né? E eu gosto muito dessa frase, e no livro eu desenvolvo bastante essa frase, que é, quando o objetivo está claro, a gente aguenta o processo. Muito bom. Eu penso que quando nós entendemos, né, que o nosso objetivo primeiro nessa terra é louvar e engrandecer a Deus, nós conseguimos incluir o nosso louvor e devoção a Deus nos nossos dias. Porque não é tempo que nos falta, né? Para ninguém. Não é tempo que falta a ninguém. Me desculpa, meu irmão, você que tá assistindo isso. Não é tempo, puxão de orelha. Difícil. Não é tempo que nos falta, principalmente hoje, né? Onde a gente tem devocionais por áudio, onde a gente... É porque realmente, às vezes, a gente não prioriza, a gente não sente tanto prazer,
né, no nosso devocional diário, e a gente precisa falar sobre isso abertamente. Não é tão prazeroso, não é todos os dias que o Espírito Santo nos revela. Às vezes no teu devocional de hoje tá uma genealogia né? E aí às vezes é aquilo. Tô lendo a Bíblia, tô em Levítico, números ainda né? Aí pronto. Aí pronto, é aquele negócio, mas o que eu tô aqui, o que eu tô lendo, mas o que eu tô querendo saber dessa história, dessa guerra. Já começa a acelerar. Né? Então, só que aí a gente entender, isso é uma fase, é o meu devocional de hoje, aí amanhã Deus revela, né? É a constância, mas a gente tem que aprender a não receber todos os dias, né? Não é todos os dias que a gente vai ter aquela conexão, não é todos os dias que a gente vai sentir. Eu tinha um pastor que falava muito isso, né? Não é todos os dias que a gente vai sentir. E fé também não é só sentimento, fé é racional, né? Mas nós precisamos buscar todos os dias. Isso né? sim. Porque isso é uma promessa. Com profundidade, né? Buscai, bate e a porta vai se abrir, né? Então, é uma disciplina mesmo, não é fazer porque é legal, é fazer porque precisa ser feito, né? Então, a gente não come todos os dias, muitas vezes, porque a gente tem muito mais prazer na pizza do fim de semana, mas a gente sabe que se a gente não comer o arroz e feijão com ovo frito do almoço, vai fazer falta, vai deixar o nosso corpo fraco, né? Então, com as disciplinas espirituais é assim também, né? Se a gente não se alimenta, nós vamos nos enfraquecer, porque as tentações, elas estão aí, né? Então, se a gente não coloca isso no nosso dia a dia, nós vamos nos enfraquecer diante de Deus, diante das batalhas espirituais das quais somos expostos, né, todos os dias. Agora, de forma bem rápida, assim, quais são as 3 atitudes simples que a pessoa pode começar hoje a fazer para ela ter uma rotina mais leve e organizada? Então, primeira coisa, pega um papel, pega uma caneta e mensura. Quanto tempo você gasta para tomar seu café da manhã? Quanto tempo você gasta para sair da tua casa? Quanto tempo você gasta no trabalho? Realista, seja né? realista. Seja realista. Quanto tempo você tem usado nas suas redes sociais? Quanto tempo você está brincando com seus filhos? Mensura, né? Coloca no papel números. Então, essa é a primeira atitude. Segundo, corta. De tudo isso daí, tem muita coisa que não precisa. Você não precisa fazer todo dia. Tem pessoas que às vezes obcecam em algumas atividades que literalmente não precisam ser feitas todos os dias. Eu já conheci pessoas que cozinham feijão em todas as refeições. Cozinha feijão. Cozinha feijão de manhã, cozinha feijão à noite. Gente, cozinhar feijão leva 40 minutos. Na minha casa, eu cozinho feijão uma vez por semana, congelo. Sabe, assim, tem algumas coisas que a gente pode deixar mais simples. Ah, não, mas eu gosto do feijão cozinhadinho. Na hora. Então tá bom, meu irmão. Cozinha o seu feijão. Prioriza o seu feijão. Mas você vai ter que tirar outra coisa. Mas não dá pra fazer o feijão, a salada, a louça. Não, você vai ficar o dia todo ali. Né? Aí aquele negócio, como eu tava comentando, né, sobre o que acontece muito com os pacientes. Eu quero terminar uma pós-graduação, mas eu também quero aprender inglês. Mas qual é a conexão do inglês com a pós-graduação? Qual a relação? Muitas vezes, nenhuma. É porque eu quero aprender inglês e terminar a pós-graduação, mas eu não tô conseguindo nenhum dos dois. Corta um. Pronto. Então, segunda dica. Você tem a vida toda para aprender inglês. Tira o inglês, termina a pós-graduação. Primeiro tem que fazer um inventário de todas as atividades e o tempo. Segundo, você pega aquela sua relação e começa a cortar. Passa a caneta sem dó. Isso. Que às vezes essa relação, ela pode ser diária, ela pode ser semanal, ela pode ser mensal, ela pode ser semestral, ela pode ser anual, mas tem gente incluindo coisa aí, por exemplo, você compra um curso que vai levar 24 meses, que vai levar 3 anos aí pela frente. Então, você criou uma meta. Essa meta tem que caber na tua rotina. E às vezes você vai ter que priorizar isso sobre outras coisas. Às vezes você vai ter que cortar a academia. Às vezes você vai ter que cortar tal coisa. Olha aí. E terceiro? Terceiro, eu acredito que todos nós precisamos de uma boa dose de resiliência. Porque para fazer fácil, o que precisa ser feito... Foi boa isso, hein? A gente precisa... Isso é um consolo. Eu acho que a gente precisa entender que a gente não faz porque a gente quer. Isso. E esse não fazer porque a gente quer exige
o enfrentamento, a resiliência das emoções negativas. Uhum. Tem coisa que a gente faz sem querer fazer mesmo. Tem coisa que a gente faz reclamando, que a gente faz chateado. Mas a gente tem que fazer, né? Então, principalmente a gente, né, que tem filho pequeno, tem um monte de coisa que gente, confesso aqui pra vocês, brincar com criança, para mim, Não é. é uma atividade difícil. Olha aí. É difícil pra mim ficar ali fantasiando com um dinossauro, sabe? Minha mãe fala que eu nunca fui uma criança que gostava de brincar. Eu sempre, eu comecei a aprender teclado muito cedo. E então isso eu é nunca natural, Isso né? é natural, é do meu perfil. Eu nunca fui muito fantasiosa. Eu sempre fui Uhum. muito mais racional Pé desde no criança. chão. Desde criança. Pra eu sentar. E meu filho é bem fantasioso, ele gosta de criar histórias, e minha filha também. Então, assim, sentar ali com eles, ficar brincando, é um desafio. Mas é Uhum. um desafio que a gente precisa de resiliência. Não, eu tenho que ficar aqui pelo menos uns 10 minutos. Eu tenho que brincar, eu tenho que dar atenção pro meu filho. Então, essa resiliência, sabe? Eu dei um exemplo que é até fácil, mas no nosso dia, a resiliência do devocional, por exemplo. Sim. É aquele negócio, eu vou ler. E aí eu falo bastante isso sobre o livro. Eu vou ler, por quê? Eu vou me sentir bem por ter lido. Eu não vou esperar me sentir bem para ler. Né? Então, é a resiliência. Então, vamos lá. Escreve tudo, todas as atividades tudo. e o tempo. Segundo, passa a caneta sem dó e corta aquilo que não está como prioridade. E terceiro, não se sinta culpado porque você não conseguiu. Seja resiliente. Exatamente. Amanhã é outro dia, Exatamente. você vai ter 24 horas e você vai poder começar tudo de novo. A gente olha a grama do vizinho, né, e sempre vê mais verde. Isso. A gente acha que o outro faz porque ele gosta de fazer. Nem sempre, né? Nem todo mundo faz o que gosta de fazer. Nós fazemos aquilo que precisa ser feito. Agora um ping-pong aqui, bem rápido. Vou perguntar, você responde aí uma palavra, uma frase bem rapidinho. Primeiro hábito do seu dia. Eu vou ao banheiro e me peso na minha balança. Eu queria ter um hábito mais espiritual. Muito bem. Vou lá na minha balança e me peso. Aí depois vou lá fazer o café da manhã. Às vezes eu pego o celular antes disso, mas eu tento pegar o celular depois do café da manhã. Tento. Eu digo assim, não é todos os dias que eu consigo, né? Um hábito que você ainda luta para manter. Exercício físico. Um versículo que te inspira a agir com propósito. Filipenses 4:8. Tudo que seja verdadeiro, puro, amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Um livro que marcou sua caminhada espiritual. Fé e Trabalho, do Tim Keller. E Mulher Cristã e Bem-Sucedida, da Caroline Mack. Não sei falar o sobrenome dela. Muito bem. Livros muito bons, recomendo. Bom, nós estivemos aqui com Evelyn Sena, no nosso SolaCast de hoje. Ela é psicóloga e especialista em neuropsicologia e está lançando um livro aqui pela Vida e Caminho, Fazer o que Precisa Ser Feito. Lembrando a você que você pode ver os nossos lançamentos e todo o nosso catálogo de livros no vidaecaminho.com.br. Vá lá, acesse, tem bastante coisa legal lá para vocês. Então tá. Esse foi o nosso papo de hoje, né? O nosso papo com a Evelyn, né? Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Você que gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, acionar o sininho para você receber as notificações. E é lógico, faça sua inscrição lá também, né? Por favor, estamos precisando aí. Gente, muito obrigado, Evelyn, tá? Pela sua vinda. Foi uma conversa muito esclarecedora, me ajudou bastante aqui na minha... Vou ajeitar a minha agenda também, tá bom? Vamos todos. Vamos todos, sim. Um abração a vocês e até o próximo episódio.